Júlio Isidro troca hoje de papel e de lugar. De perguntador mor do programa Inesquecível, da RTP Memória, hoje passa para o outro lado da cadeira, se calhar é mais difícil, e vem à RTP Internacional falar de O Programa Segue Dentro de Momentos, a sua autobiografia. Bem-vindo, meu querido Júlio, à RTP Internacional, ao Germano Campos Entrevista. Bom dia, é um grande prazer. Não Bom dia, boa tarde ou boa noite. Conforme a hora e o local onde estiverem a ouvir e a ver, e a ver também. Também para ali. Hoje já está tudo muito completo em termos de som e de imagem. Este título está incompleto, pois é antecedido pela frase "pedimos desculpa por esta interrupção". Exatamente, exatamente. No teu caso, tiveste alguma interrupção em mais de 50 anos de carreira ou não? Bem, tive tantas interrupções. A minha carreira, por motivos a minha carreira teve panos das mais variadas e realmente chamar isto de carreira, quer dizer, é uma caminhonete de carreira que de vez em quando teve falta de gasolina, depois de vez em quando foi mandada parar por um stop qualquer, depois arrancou... Um stop político ou social? Dos mais variados, ou da idiosincrasia nacional. Epá, gosto dessa. E pronto, depois lá foi arrancando, às vezes mais depressa, mas nunca em excesso de velocidade, senão eu ter-me estampado e não me estampei, estou aqui. Não, porque tu és uma pessoa, tanto na rádio como na televisão, de muito cuidado, ou seja, não gostas de dar um passo maior que a perna. E tudo aquilo que fazes, eu sei, já o disseste isto várias vezes, é tudo programado ao segundo ou ao milímetro, consoante é som, consoante é escrito. Exatamente, exatamente. Em termos de trabalho sou assim. Em termos de vida, como já gastei tudo no trabalho, não sou assim. Não acredito muito. Nunca. Olha, este livro que é excepcional, o programa Segue Dentro de Momentos, eu ao lê-lo, e já o li todo, acredita-se que é o teu testamento de vida, o teu testemunho, mas é sobretudo aquilo que tu queres deixar às tuas duas filhas mais novas, porque nem sequer conhecem, nunca viram pelo menos 50% do teu trabalho. Nem 50%, nem 10%, nem agora. Oh, isso já é muito nem agora. Eu compreendo. Elas um dia vão ter saudades. Um dia irão rever o pai e tal. Agora é pouco provável. Mas eu não quero que ele seja um testamento. Mas, curiosamente... será mais um testemunho? É mais um testemunho. Não quero que seja um testamento porque, como o próprio nome indica, o programa segue dentro de momentos e realmente já me aconteceram tantas coisas na vida, em termos profissionais e não só, que é uma outra fase da vida que eu gostaria de relatar, que eu ali vou andando desde o dia mais importante da minha vida, que foi o meu nascimento, vou andando para aí fora, e para os teus mas pais depois também, chego ali é? mais ou menos aí aos 15 anos e começo a falar de televisão, não é? De televisão e de rádio e de espetáculos e tal, menos de espetáculos. Portanto, há uma outra coisa que está dentro da minha cabeça, porque ficou nos apontamentos, é o Júlio Isidro, o teenager, portanto, com os 17 e com os 18 e por aí fora, e depois, enfim, mais uns anitos, e, digamos, o grande envolvimento da rádio, a grande aventura da rádio, e outras aventuras que eu tive que tirar, não tenho exercido sobre mim qualquer forma de censura, mas havia uma, que é a censura do volume, quer dizer, eu quando terminei a primeira versão, ela tinha 600 páginas. Ou seja, o Guerra e Paz ao lado deste livro é uma miniatura. É uma miniatura. Eu comparo-me mais, talvez, com o Larousse, sem ser o Larousse de Pós, ou eventualmente com a Enciclopédia Luso-Brasileira. Completa. E, portanto, à cautela, resolvi retirar assuntos. Não retrabalhei o que estava ali, porque eu escrevi o livro assim, foi aos soluços por causa da nossa atividade, não é? Portanto, não porque estivesses emocionado. Não, muitas vezes estava a escrever. Aliás, hoje de manhã, a minha irmã, uma das minhas manas, em conversa comigo, dizia-me: não escrevas o outro, porque eu estive a ler e imagino que tu deves ter sofrido um bocadinho a escrever algumas coisas. Não, como vês, eu meti as minhas memórias na máquina de lavar e aquilo saiu tudo branquinho, mas não foram tão Mas não é branquear as memórias. Não. É dar-lhes, aliás, a cor até nem é essa, dar-lhes o tom mais cor-de-rosa. Não só em relação à minha vida, porque eu acho que esta forma tão peculiar dos portugueses de estarem sempre encostados ao Muro das Lamentações, portanto, nós somos mais profissionais. Mas isso é para Jerusalém. Exatamente, somos mais profissionais nessas coisas do que eventualmente um israelita, não é? E portanto, quer dizer, eu preferi,
enfim, dar um tom de felicidade a tudo aquilo que eu vivi quando era miúdo, por uma razão muito simples. Quando nós crescemos e envelhecemos, já temos cabelo branco, e andamos para trás, parece que só nos ficam as boas memórias. É isso exatamente, penso eu, o sentimento que têm as pessoas que assistem aos meus programas do canal de Memória. Mas a nossa memória é muito seletiva também. E eu fiz a seleção natural das coisas engraçadas. No que respeita às questões profissionais, quando tu me dizias, bom e tal, a tua carreira parou, andou, teve panos, saltou-lhe o pneu, arrancaram-me o carburador, não sei como. Aconteceu muitas vezes e não está uma linha sobre essas coisas. Sobre essas coisas e sobre as pessoas que, evidentemente, eu não esqueço, não esqueci. Lembro-me bem das caras, lembro-me bem de frases e tal, mas há um ou outro apontamento engraçado que eu ponho aí, mais em termos anedóticos, porque eu não quero que o livro tenha rancores. Nós vivemos num tempo de tanto rancor. Ainda ontem li uma coisa muito interessante, quer dizer, estamos a viver um tempo onde é proibido falarem de nós, é proibido dizerem alguma coisa de nós. O Ricardo Araújo Pereira, a respeito do humor, quer dizer, isto agora é tudo muito a sério, não admitimos que façam humor a nosso respeito. Não, tem que tocar a todos, não é? Nós temos que aceitar algumas gracinhas que façam graça a nosso respeito. E eu próprio escrevi o livro, e tu já tiveste a amabilidade de dizer que o leste todo. Eu farto-me de gozar comigo, não é? Farto-me de brincar comigo. Eu acho que isso é importante. Quanto mais não seja nas entrelinhas. Às vezes estão lá nas entrelinhas, outras vezes é muito explícito. Eu quero brincar comigo, quer dizer, e portanto estou completamente aberto a que brinquem comigo. Portanto, eu acho que é importante, nesta altura, escrever um livro onde não haja ajustes de contas. Não há. Há mais um volume, então, preparado com tudo aquilo que sobrou do primeiro? Isto é mais ou menos como os croquetes. O que sobra, nós fazemos croquetes, não é? Neste caso... Mas este não vai passar do prazo de validade. Não. Eu tenho já muita coisa escrita e, sobretudo, tenho temas que, curiosamente, continuam a vir-me à cabeça. E lá está, hoje eu falo muito com as minhas irmãs ao telefone e hoje em conversa com essa, a minha mana, ela disse, olha, lembras-te do namorado da nossa prima? Não sei, eu tinha lá falado dos namorados da minha prima, mas não de um muito peculiar. É provável que eu, no próximo livro, volte a falar de namorados dessa minha prima, que era muito namoradeira, e aquele era muito peculiar. Talvez eu volte a pegar nisso. Por outro lado, aquilo que eu fiz logo na parte inicial do livro é não só falar de mim próprio, mas situar-me no meu tempo e naquele Portugal. Ainda há mais coisas para contar daquele Portugal. Muitas coisas, de facto. Muitas interessantes, outras menos interessantes. Porque essas só pertencem ao teu núcleo duro familiar. Pois. E as outras são do país inteiro. Aliás, o livro é muito escrutinado. Eu não sabia dessas coisas. Portanto, quer dizer, há, portanto, o revisor que vai lá ver as vírgulas todas e não sei o quê e tal, com quem eu tive uma relação ótima, porque ele foi escolhido um fulano super exigente, talvez partindo do princípio, se calhar este fulano não sabe escrever. E depois, logo o primeiro comentário que ele fez ao editor, não, o Júlio sabe o que anda aqui a fazer. Não é mau. Bom, já é um bom princípio. Mas depois, no final, tem uma senhora que lê o livro todo e que faz um comentário final. É a primeira pessoa a ler. É uma leitora, profissional, que faz um comentário muito interessante, que gostava muito que o livro continuasse naquelas histórias do miúdo e do país, porque ali está um bocado do retrato do país. E vais-lhe fazer a vontade. E, portanto, a televisão e a rádio ficavam para outras núpcias. Não, eu vou-lhe fazer a vontade no segundo volume. Exatamente. Não se sabe se é para 2017 ou... Será provavelmente para o final de 2017. Então daqui por um ano nós voltamos a falar. Tu fizeste até agora dezenas de programas de rádio, televisão, deles chamava-se Regresso ao Passado. Exato. Queres regressar ao teu próprio passado na primeira pessoa? Não. Eu aqui passo pelo passado. Mas ouviste? A antiga Feira Popular, hoje Jardins da Gulbenkian. Na altura, uma rua muito calma, onde os carros nem sequer podiam estacionar. Tinha uma particularidade, que havia placa central na minha rua, uma placa central com árvores, onde ainda nem sequer estacionavam automóveis. E, portanto, era uma rua tranquila, não tinha ainda o piso com alcatrão, era com basalto, poucos carros,
Normalmente à frente da minha porta estava estacionado o carro do meu pai, que uma vez escreveu para o Diário Popular porque houve uma pessoa que estacionou o carro em cima da placa central. Era uma rua onde todos nós nos conhecíamos, famílias muito simpáticas com muitos filhos. Da casa de infância, um espaço muito especial, a varanda. Júlio Isidro explica porquê. A minha mãe fazia obras sistematicamente e fechou e transformou aquilo numa marquise, que era lá que eu montava o presépio e era lá que eu montava o trono de Santo António e de São João e fazia decoração. Era lá que eu fazia as minhas projeções de cinema para as minhas avós verem e pagarem um tostão ou 2 tostões pelas projeções. E foi ali que eu fiquei enclausurado durante 2 horas, fecharam a porta quando as minhas irmãs nasceram, porque também nasceram em casa, eu tinha 4 anos, eu penso que foi uma tia minha que veio abrir a porta para me soltar, para eu ir para o corredor fora, e entrei no... Dois serzinhos ao lado que hoje são naturalmente as tuas queridas irmãs, viste-as com poucos minutos de vida, presumo. Pois. E reagi mal, porque a primeira coisa que disse, mamãe, mandas embora. 4 anos eras o senhor lá de casa. Exatamente. Pois, claro. Uma casa que tinha 10 mulheres e só um homem e uma crescente, que era eu, o meu pai e eu. E não tinhas mais ninguém para... Mais ninguém, depois levei com para a concorrência, não é? mais 2 meninas. E então a primeira coisa que mamãe, manda-as embora. Foi a primeira coisa que eu disse. Elas sabem disso? Sabem disso, mas já estou perdoado. Às vezes o Daniel Oliveira, naqueles programas da SIC, do Alta Definição, costuma perguntar, alguém te deve um pedido de desculpas. Eu não quero repetir perguntas dos meus colegas, mas elas perdoaram-te, mas houve seguramente muita coisa que te fizeram antes e depois do 25 de Abril, porque são momentos muito complicados, em termos sociais e políticos. Tu quase nesse dia eras para ser a voz da revolução. Pois, foi apenas por uma coincidência que foi afortunada para Joaquim Furtado. Tenho a certeza que ele tem muito prazer. Para ti. E foi menos afortunada para mim. Mas pronto, a história escreve-se com os acontecimentos da manhã. Porque ele trabalhava também na RTP e na redação da RTP e acho que tinha que fazer o trabalho para o último jornal, o da meia-noite. E, portanto, trocámos e à 1 da manhã, 1 e picos, eu saí e ele entrou. E quando eu saí, soube mais tarde, já estava um carro com militares estacionado na placa central, escondido, a dizer que, inclusivamente, disse, saiu neste momento o Júlio Isidro, estava no relatório, saiu e não disseram para onde é que eu fui. Fazes parte da revolução à sua maneira, mas como outsider. Por ter saído, não é? Por ter saído. Saiu agora mesmo da revolução o Júlio Isidro e onde é que eu entrei não sabem, mas eu digo, entrei no Porão da Nau, fui a uma discoteca que estava na Berra na altura, tomar um copo, agora tomar um copo, mas ele é abstêmio. Sim, tomar um copo de tangue, porque eu sou realmente o pior consumidor, era naquela altura o pior consumidor de qualquer discoteca do país, porque mais que sumo de laranja, esse que era em pó misturado com água, já não volto a dizer a marca, e outras bebidas que não haviam ainda, por exemplo, as colas ainda não existiam, tinha havido o Canada Dry, não é? Sim, só apareceram 3 anos depois com a Coca-Cola e a Pepsi. E, portanto, a Pepsi pela mão do Pelé, curiosamente. Exatamente. Portanto, como não havia dessas, eu via outras coisas, via groselhas, as pessoas... Eu lembro-me que uma vez num bar, com um nosso colega, pelo qual eu tenho uma profundíssima admiração, talvez a voz mais bonita que alguma vez eu ouvi da minha geração, que é o Cândido Mota, e estávamos num bar, no João Sebastião Bar. Que era do Fernando Correia? Que era do Fernando Correia. E estávamos todos, entrámos no João Sebastião Bar, à meia-noite, ou à 1 da manhã, depois do trabalho noturno que tínhamos, um grupo de amigos, pediram whiskies, pediram gin tónicos e não sei o quê, e depois eu olho para o senhor, o Cândido Mota descreve isto de uma maneira brilhante, como ele costuma fazer. Ele disse, olha, tem algum chá para servir? Bem, não havia chá. E eles foram à rua e compraram um chá. De quê? Pode ser de menta, pode ser... Simples, uma coisa simples. E realmente, num bar, eu estava entre amigos meus a tomarem bebidas, ao homem, não é? E eu estava a beber um chazinho. Portanto, se te perguntarem onde é que estavas no 25 de Abril, tu dizes que eu estava no Porão da Nau. Estava no Porão da Nau, mas depois já estava deitado.
Quando fui avisado pela minha mãe, porque eu saí do Prondanal para aí às 3 ou coisa assim, fui lá só fazer uma perninha, conviver um bocadinho com amigos, ninguém deu por nada, oficialmente não estava a acontecer ainda nada, e depois fui para casa e aí às 5 da manhã a minha mãe ouvia rádio durante a noite, porque tinha insónias, foi lá bater à porta do quarto. Ela começou a estranhar a programação. Pois, é assim, Júlio, vem aqui ouvir uma coisa, porque o que se está a passar lá na tua rádio não sei bem o que é. Foi quando eu ouvi, passado um bocadinho, um comunicado. Qual foi a primeira ideia que tu tiveste daquilo que poderia acontecer naquela altura? Eu, por tal sinal, tive uma ideia mais positiva de que há alguns jornalistas e colegas meus, já falámos disso, muitos interrogavam-se, será que é um golpe de extrema-direita? Do Pousa da Riaga, por exemplo? Exatamente, porque o regime estava fragilizado e havia um grupo de gente com posições mais à extrema-direita que queriam retomar a rigidez, estavam já completamente fora do seu tempo, mas enfim, a rigidez do regime. Eu por acaso, quando ouvi aquele comunicado dito por Joaquim Furtado, disse, talvez tenha relacionado com o facto de Joaquim Furtado estar muito longe de poder ler um comunicado, não sei que fosse obrigado, tivesse uma pistola encostada à cabeça, um comunicado de extrema-direita. E então disse que não, eu vou já para lá. E em vez de me meter no carro, como estava a viver no João Crisóstomo, casa onde nasci, e portanto era só... Tal como aconteceu neste apontamento do João Ramalhinho, que na Antena 1. Era só atravessar o Parque Eduardo VII, subir ali aquela rua, passar pelo Quartel-General, passei pelo Quartel-General, não vi nada de cuidado, mesmo no próprio Quartel-General não vi nada de cuidado, subi o Parque Eduardo VII e aí sim, quando cheguei à Rua Castilho, é que vi que à volta da Sampaio Pina havia uns carros de combate e tal, e olhando para os telhados havia uns ninhos de metralhadora, assim, isto está interessante. Portanto, quando entrei para aí, eram umas 7 horas da manhã, ou coisa assim. Tu fizeste parte do Rádio Clube Português, emissora da Liberdade? Fui, a partir daí, depois deram-se as modificações que toda a gente sabe, e logo nessa altura o Rádio Clube Português foi rebatizado com o nome de Emissora da Liberdade, e ali estivemos a trabalhar eu diria, com uma certa autogestão, muito embora tenha sido nomeada uma administração, ou um conselho administrativo. Um dos membros era o Luís Filipe Costa, também o João David Nunes, o Jaime Fernandes. Eu fui soldado raso, eu fiquei fora, mas de qualquer maneira são pessoas, com exceção do Luís Filipe Costa, pelo menos estas duas, infelizmente o meu querido Jaime, que tinham vocação de gestores, não é? E portanto, de gestor de equipas. E houve primeiro uma reunião no sindicato para se formar, penso que esse grupo, houve uma reunião no sindicato das telecomunicações ali em Alcântara, em Santos mais concretamente. E foi ali que foi determinado fazer-se uma... Tem graça, eu não escrevi nada sobre isto, e estou agora a ver se me lembro, é interessante, fica para a próxima. Tem direito de autor. Exatamente, com direito de autor. E foi ali que se definiu a necessidade de se fazer, daquilo ter uma estrutura, não é? E então lá surgiu... Não existe nenhum livro um conselho de... existe só aquele Emissor da Liberdade do Matos Maia. Mais do que isso não existe. Não existe mais nenhum, aliás, que tu... E eu também não me iria atrever a escrever, exatamente porque eu escrevi este livro de memória e não com documentação. E é óbvio que estavam lá muitos colegas meus na rádio que me poderiam, se eu agora fosse escrever armado em historiador só da forma instintiva como escrevi, diriam, Júlio, não foi bem assim, olha, aconteceu assim, aconteceu... O que eu escrevi, eu sei que está certo. É porque a nossa memória romanceia muitas coisas, mas não é inevitável, é inevitável. O Sérgio Godinho tem aquela frase do Quilas, o Mal da Fita, que é a memória é uma armadilha, quanto mais solta, mais se ensarilha. É exatamente, e é verdade, quer dizer, porque em determinada altura, e particularmente quando temos alguma capacidade descritiva, nós deixamos levar pela descrição. E estamos a descrever. E ao descrever, normalmente, eu represento, romanceio, como tu dizes e com razão. E, portanto, este livro é um relato
histórico-romanceado E tu és da minha vida. o herói das tuas aventuras. Aí sou, embora muitas vezes, como já leste também, eu me assumo como uma espécie de anti-herói, não é? Não faço muito o culto de mim próprio. Deixas que os outros façam juízo. Eu ficava mal, não me sentia bem. Olha, no Inesquecível tu tens blocos destinados aos teus convidados, dedicados também à atividade artística de cada um. Eu hoje também fiz essa partida contigo, já tivemos aqui um pequeno regresso ao passado, vê se te lembras deste. Todos para as 10 horas da manhã, nós continuamos aqui hoje com a confraternização e apresentação de um novo programa de televisão que se vai chamar Top Sábado. O seu apresentador, um dos seus apresentadores, será o David Ferreira. Cá está o Top Sábado no concurso da Grafenola Ideal. Lembras disto? Lembro perfeitamente. Não é que as tuas memórias são fantásticas, o que é sempre muito mau para algumas pessoas. Não, eu tenho experiência, infelizmente, experiência própria disto, quando as pessoas dizem, mas tu tens uma memória. Pois, é para o bem e para o mal, não é? Pois é, para alguns a memória é um local mal frequentado. Não é RTP Memória. Não. A memória é um local mal frequentado, não é? Aliás, eu gosto muito de uma frase que eu penso que foi dita pelo Kissinger, que sendo um político tinha imensa graça e escrevia muitas coisas sobre políticos. E dizia, penso que foi ele que disse, se não foi ele, mas a frase vale por si própria, disse uma coisa muito interessante, é que o povo tem muito medo do futuro. Os políticos têm muito medo do passado. Sobre aquilo que eventualmente... então, nas candidaturas americanas, tudo aquilo é muito escrutinado. Então, vou fazer um levantamento, mas voltando a isto, é evidente, eu estava a apresentar com o Margarida Andrade. Grafenola Ideal, atenção, início dos anos 80. 81, isto é 81, para aí. E eu estou a apresentar a Rádio Comercial, que é a Rádio já Comercial. Rebatizada. Já tinha nacionalizada. Nacionalização, essas coisas todas, e agora já era Rádio Comercial. Dirigida pelo João David Nunes. Quem é que deu o nome de Rádio Comercial? Tens algum? Foi João David Nunes. Foi João David Nunes. Comercial porque tinha publicidade. Exatamente. Foi o título mais evidente. E aí, aqui há dias estive a conversar com ele e ele disse-me que foi uma rádio altamente rentável. Altamente rentável. Foi mesmo bastante comercial e ainda bem. Sendo que foi comercial, lá está fazendo rádio de muita qualidade, muito criativa. Ele dizia, aqui há dias, numa conversa que tivemos, uma coisa muito interessante, é que foi um tempo histórico em que, por coincidência, se reuniu uma equipa de profissionais quase impossível de repetir. Mas eu estava com Margarida Andrade, que para aqueles que não estão a ver a imagem, é evidente, é a Margarida Mercedes de Melo. É mesmo, só que tinha outro nome. Tinha outro nome. Houve a Manela Moraguetes também mudou de nome, pois, era Manela Matos. Exatamente, Manela Matos, do primeiro casamento. E as pessoas vão mudando de nome, não é? Nós ficamos... Não, nós os dinossauros... Quando te dizem que tu és um dinossauro da rádio ou da televisão, isso incomoda-te ou é elogioso? Olha, depende da intenção, porque também isto tem várias formas de dizer, assim, você é um dinossauro da televisão, eu dou um abraço. Aquele não, porque já é um dinossauro da televisão. Eu acho que não é a mesma coisa. Mas, não, sou mesmo. Quer dizer, não há nada a fazer. Sou velho, a minha idade cronológica corresponde a um velho. Tenho, um septuagenário é um velho. Assim, as pessoas deixam de ter nomes, não é? Pois, portanto, tu és deve ser das poucas exceções. Têm medo de dizer essas coisas. Não, agora, a cabeça por tal sinal está bastante mais fresca do que as minhas cervicais ou L5S1, mas muito mais, e tenho uma enorme ânsia de continuar a fazer coisas com a certeza absoluta. Nunca farei nada que possa ocupar o lugar de outro, porque há outro para entrar e está aqui o velho leão, tal sinal que também sou sportinguista, mas não é nesse sentido. Como sabes, há uma altura em que o leão mais novo se vai bater com o leão mais velho, não é? Vai disputar terreno. Exato, vai disputar terreno e vence-o. Comigo nunca vai acontecer isso, porque eu vou tranquilamente, quando eu sentir de que há alguém... Algum tipo de
de programa que tenha a tua imagem, que tenha a tua cara? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que há algumas coisas que eu fiz que ainda hoje têm sequelas. Quer dizer, eu quando vejo, ou não vejo muito, vejo pouquíssimo mesmo, alguns programas de tarde, de domingo e de sábado, com longa duração, que têm apontamentos de reportagem, e têm entrevistas, e têm animação, e têm música, eu vejo que são sequelas, e devo dizer que, apesar de tudo, quando vejo essas sequelas, digo com alguma modéstia, e vou dizê-lo, sei que agora para muitos milhares de pessoas em todos os pontos do mundo, que o meu produto era melhorzinho. Não digo mais do que isso. E ficamos por aqui. Há pouco falaste no João David Nunes, disseste que a rádio comercial, enquanto produto de rádio, era altamente rentável. Agora vamos ouvir uma pequena sequência. Isto é um bocadinho grande, mas não temos tempo, infelizmente. A tua vida é demasiado rica para o espaço que nós temos. Algumas coisas que se calhar vão falar à tua memória. Já sei que publicidade é. Qualidade, bom gosto, prazer, cigarros CT, um produto Intar. Dentes fortes, gengivas sãs, boca saudável, só com pasta medicinal Coto. Olá! Já não te vi há tanto tempo. Mas o que aconteceu? Tinhas os cabelos brancos como eu e agora estás assim. Foi fácil. Usei restaurador Olex e em poucos dias os meus cabelos voltaram à cor primitiva. Usas algum fixador? Não, para os cabelos ficarem escuros, uso um dia restaurador Olex. No outro dia, petróleo Olex. Poderoso, o mais poderoso. O mais poderoso. Chegou o super detergente Ajax. Ajax é mais poderoso que a sujidade porque Ajax é o único com tripla ação. Careco! A voz É uma do nova Renato comida para é gatos, Renato. pronta a servir e económica, ao preço a que as coisas estão lá. Tareco é um dos muitos nomes que ficaram mesmo na nossa memória. É o mais poderoso. O mais poderoso, o Ajax. O mais poderoso, o Ajax, não é? Para principais bonança, não é? Pois, exatamente. Não, Uma coisa fantástica. Isabel olha o relógio, portanto, É verdade. esse não passar. Mas são verdes. Há pessoas que não sabem, porque evidentemente tudo tem um tempo, porque é que se chamam mas são verdes, não é? Pois. Que tem a ver com reclames. Exatamente. E a Isabel olha o relógio, é alguém que está numa piscina. É, exatamente. E se atira para a água e alguém diz, Isabel, olha o relógio. Não, porque este é a prova d'água. Tu também fizeste muitas reclames, não é? Alguns. Talvez aquele em que eu me senti mais frustrado, e penso que a marca também, foram os salsichas motados. Porquê? Eu chamo-me Isidro. E algumas pessoas menos informadas às vezes escrevem Isidoro, metem lá um O, o que não é, eu chamo-me Isidro. Mas curiosamente as salsichas motados, que é um nome muito pouco comum, convidaram-me para fazer um anúncio. E eu realmente gravei um anúncio, em que tive que comer durante o anúncio não sei quantas salsichas, tinha que morder a salsicha e dizer uma frase, mas depois mudava o enquadramento, faz outra, e aliás aparece no próprio anúncio, corta. Eu já tinha comido para aí uns 50 latas de salsichas. Bom, passado um tempo, o anúncio foi posto no ar, e veio falar comigo o diretor da agência e disse, olha, parabéns, está tudo a correr muito bem, as salsichas estão esgotadas. Há só aqui um problema de notoriedade. Porquê? Porque as pessoas tiram as salsichas da prateleira e quando vão à caixa, olha, aqui está, faz favor, daqui, as salsichas do Sr. Júlio Isidro. Portanto, as salsichas foram as salsichas do Isidro, porque motados era um nome muito complicado. Portanto, e foram rebatizadas. Exatamente. A minha marca pessoal ficou em cima da marca dos motados. Mas que eles venderam, tudo venderam. Venderam foi como o nome, não é? Claro, mas isso é que é bom, não é? Custou-te alguma vez fazer, ou alguma vez fizeste um frete a alguém em termos de rádio, ou em termos de um programa de televisão? Convidar, por exemplo, alguém de quem não gostavas particularmente, mas que terias sido obrigado pela direção de programas ou qualquer coisa assim. Devo dizer, é extraordinário. Nunca na minha vida, eu tive alguma pessoa a dizer-me assim, faz favor de convidar este para entrevistar, ou aquele para cantar, ou seja o que for. Não.
Quando tu dizes eu ter convidado alguém porque eu não tivesse especial simpatia, Isso é uma coisa. isso já fiz ao longo da vida, várias vezes, porque uma coisa é a profissão, outra coisa são sentimentos de caráter pessoal. Se porventura essa não simpatia corresponder a uma personalidade que em termos de televisão ou de rádio vai ser desagradável, então sim, não iria convidar. Não tem acontecido. Houve, eu diria que apenas uma vez na minha vida, que eu me lembro, quando eu convidava para o Passeio dos Alegres, em todas as semanas, um pintor, um artista plástico, houve um artista plástico, e portanto eles são tantos que não dá para saber qual foi, que tentou ir pela porta do lado, o que era completamente desnecessário. E a porta do lado passava por portas que não passa pela cabeça. E eu, assim que soube isso, senhor, estou a pensar convidar esta pessoa, que realmente é um grande artista, não estou a dizer que é um ou uma, que é um grande artista, mas só por esse facto vou demorar mais umas semanas a convidá-lo. E, portanto, convidei quando achei que devia convidar. Estava na ordem como os outros, não ia passar à frente, mas houve uma pequenina pressão. Mas essa pressão eu resisti lindamente. E, portanto, foi convidada quando tinha que ser convidada. Quando foi convidado, não é? Exato. O Passeio dos Alegres marcou, efetivamente, nos anos 80, e foi o precursor de todos estes programas da manhã e da tarde. Basicamente é isso. Tinha uma outra intenção, não é? Era ficar com as pessoas em casa em vez de elas irem gastar gasolina. Exato. Foi essa mesma a intenção e, curiosamente, foi a apresentei a conta no final da primeira série, ainda fiz mais séries, apresentei a conta no ar ao Ministro da Energia, ao Ministro da Indústria e Energia, chamava-se na altura. O cargo, não o ministro. Depois, exatamente. E o que é que aconteceu? Um processo muito primário, enfim, assim, ora bem, Portugal tem não sei quantos habitantes. Ao domingo saem não sei quantas pessoas com não sei quantos carros que vão fazer o Passeio dos Tristes. Aí o programa se chama Passeio dos Alegres. Passeio dos Tristes, dão uma voltinha. Para falar aqui só na área de Lisboa. No Porto será outro percurso, não é? É para a Foz do Porto, para Cascais em Lisboa. Aqui é um para a Foz, aqui é para Cascais. Vão ali, dão a volta para Marginal, não sei o quê, chegam a Sintra, comem umas queijadinhas, vão ouvir o relato, depois dão a volta, chegam a casa. Que era isso que acontecia mesmo. Que era o que acontecia mesmo. E, portanto, eu vou aqui criar condições para que as pessoas fiquem em casa e não gastam essa gasolina. Portanto, depois fiz contas, não sei quantos carros, não sei quantas semanas, o consumo médio de 5 litros, naquela altura os carros já estavam mais, 10 litros aos 100, não sei o quê, faziam uma média de 70 km. Poluía muito. Não sei quanto, e poluía muito. Pois, Sr. Ministro, com todo o gosto ofereço-lhe aqui uma fatura de não sei quantos milhões de contos. Eram milhões de contos. Poupados. Poupados, é evidente. Fatura, poupados. É uma coisa. E ao menos agradeceram, deram-te uma medalhinha? Não. Acharam graça. Espero que tenham achado graça, porque, como diz o Ricardo, já não é de hoje, que as pessoas nunca acham graça a coisa nenhuma. Mas eu espero que tenham achado graça. As pessoas estão mais sisudas hoje em dia, ou achas que já recuperaram um bocadinho o sorriso? Eu acho que já recuperaram. Eu acho que até a circunstância de terem arranjado uma alcunha para um governo que está a funcionar, até isso dá para a gente se rir. A alcunha era para deitar abaixo. E curiosamente, aliás, enquanto modelista, sei perfeitamente que algumas geringonças que eu construí, aviões, enfim, a geringonça por si própria é qualquer coisa um pouco atamancada, não é? Sim, pelo menos é essa a ideia, não é? Assim, um bocado o professor Pardal constrói uma coisa que não sabem como é que vai funcionar, não é? E eu já fiz alguns aviões assim, nesse género. E depois voam lindamente. Ora bem, aquilo que eu estou a verificar é que esta geringonça voa. Voa, e cá alguém pode dizer também, boa. Boa. E gira e boa, não é? Boa e gira, não é? Tu, por falar em pessoas giras, tu levaste aos teus programas de rádio e televisão muitos artistas, e alguém disse uma vez, isto foi na SIC, já passaram 20 anos, em 1996, que tu fazias o mesmo programa, mudavas-lhes apenas o nome. Lembras-te do Miguel Vital? Sim. E da Teresa Guilherme, não é? Sim, lembro. Foi assim um dos teus momentos mais desagradáveis, publicamente falando, ou não? Para já isso foi uns apanhados. Exatamente. Foram uns apanhados. É evidente que eu pressenti que aquilo não era tão ingênuo como isso. Pressenti, ou seja, caí, como toda a gente sabe, espalhei-me tu e todos os outros convidados. Acreditei em tudo o que me foi dito.
considero é que não eram completamente ingênuas as questões que me estavam a ser postas. A posteriori, assim, está aqui um entrevistador que quer minimizar, não é ser agressivo, porque temos que nos sujeitar, tu estás a fazer as perguntas que te vierem à cabeça, eu estou preparado para responder aquilo que for capaz. Mesmo que seja, lá está, mesmo que seja a dizer bem, como disse o outro, mesmo que seja a dizer bem. Mas realmente não era verdade. Não era verdade e eu argumento dessa maneira de uma forma muito simples. O John Ford disse que fazia sempre o mesmo filme. Quer dizer, porque a circunstância de fazer westerns não quer dizer que os westerns sejam todos iguais, é um género. E então o que veio comprovar que eu realmente tinha razão foi o tempo, como tu acabaste de dizer, o daytime são passeiozinhos. Os fins de semana são passeiozinhos. Não é daytime. Não. Em alguns casos eu deitar-me-ia a dormir. Sinceramente fiquei com a ideia de que realmente ninguém está impune a estas coisas. Eu que já fiz realmente milhares de entrevistas, talvez nunca tenha feito entrevistas tão más como aquela que ele me fez, é evidente. Também nunca Esperemos que não. Não, também nunca perguntei ao Harrison Ford se o tamanho do nariz tinha a ver com alguma coisa. Mas porquê que não perguntou? Tem que perguntar, a gente gostava de saber. Sabe que eu já sou muito antigo e não faço televisão desse género. A minha televisão não é da cintura para baixo, sabe? Não faço. Essas coisas às vezes o pessoal gosta de saber, mas Miguel, é melhor nós mostrarmos a tua entrevista, não? Então vamos ver, já percebo o que estamos a falar. Vamos lá ver. Júlio Isidro, homem multimédia, uma vida dedicada às artes da rádio, da imprensa e, sobretudo, da televisão. Quem não se recorda do Passeio dos Alegres, do Arroz Doce, do Entretenimento Total e do Este é o Turno da Noite. Exato. O Miguel Vital, para quem não saiba, é neste momento o parteneiro do Fernando Mendes no preço certo. Está a ser o parteneiro, está a ser mesmo o par do Fernando Mendes, porque está a engordar ao nível Fernando Mendes. Eu não sei se aquilo há uma ordem lá no programa. Provavelmente com as coisas. Ser... Não, porque aquilo não fica nada por comer. Pois. Eles acho que destroem tudo o que estiver à frente. Televisão. Estes anos todos, pode-se dizer que o Júlio conseguiu uma proeza inigualável por qualquer outro homem da comunicação. Quer dizer, eu gostaria de lhe dizer assim, de repente, que sim. Mas mas não fazer fica bem. sempre o mesmo tipo de programa, mas só mudando os títulos. Não, a pergunta é boa, mas não. O Olho Popular que mantém hoje na TVI. Exato, é um Passeio dos Alegres. Isto e depois continuava, não é? Era, exatamente. Isto era uma coisa nunca mais... Isto era inacreditável, esta entrevista. Era. E eu tive paciência até dizer aquilo. Quanto tempo demorou? Uma hora? Sim. Ele depois saiu a meio. Sim, porque a personagem dele, ele ficava muito incomodado com ele próprio. Com ele próprio, e depois não se lembrava das coisas e ficava tímido. Não sei se lhe hei de perguntar se o tamanho do seu nariz corresponde a... Sabe, eu tenho que também fazer essas perguntas. E eu assim, ai meu Deus, onde é que este fulano quer ir? Mas pronto, eu vou alinhar nisto, manter... Não era sangue frio, eu já estava a escaldar, mas... Por dentro... Mas manter alguma dignidade. É verdade ou não que uma vez um jornalista, amando de um diretor, perguntou se eu tinha tido alguma vez uma disfunção erétil? Sim. Isso confirma-se. Confirma-se. Com que intenção é que... O jornalista foi porta-voz dessa pergunta. Exatamente, sabe? Mandaram-me perguntar isto, sabe? Então é preciso fazer assim umas entrevistas. Ele era gago até. O jornalista que me entrevistou era gago. E estava a gaguejar muito mais quando fez essa pergunta, não é? E eu fiquei com aquela pausa que nos obriga a pensar assim, ora bem, se eu disser assim, perentoriamente, não, estou assim armado em macho latino, se eu disser que não respondo, aquilo que as pessoas vão inferir, sim, não é? Portanto, como é que eu vou... Se eu disser sim, também não é verdade. Portanto, foi ali uma resposta muito difícil. Mas realmente a verdade é que não são as perguntas que são indiscretas, são as respostas. Exatamente. Qual foi assim a maior, a pergunta mais complicada que te fizeram? Que calculo que em termos pessoais, não sei, ou em termos profissionais? Eu devo dizer, assim, em entrevistas que eu tenha dado, para além dessa, porque ainda por cima é de caráter pessoal, é uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho televisivo, nem radiofónico, não tive assim, e para além da outra que estava elaborada, de que eu fiz sempre o mesmo programa, eu nunca tive assim uma entrevista em que percebi
que eu percebesse que o meu entrevistador estava naquela postura também tão portuguesa. Vamos entalá-lo. Que é assim, vamos entalá-lo. Porque eu acho... Eu faço nunca senti que me fossem entalar. Eu fiz esta pergunta porque eu acho que as pessoas gostam genuinamente de ti. Eu devo dizer que tenho esse enorme privilégio. E eu penso que isso resultou apenas de uma coisa, do tempo. Foi só preciso que o tempo passasse para que as pessoas se apercebessem de que eu não me movi 1 milímetro de determinados princípios, que me movi bastante no sentido do que é adaptar-me aos novos tempos a fazer televisão e rádio. Nesta altura, não na rádio, também. Preservando naturalmente técnicas e processos dos quais não abdico, mas começaram a sentir, espera aí, este fulano não anda aqui para enganar ninguém. E por outro lado, talvez porque, agora não tens que fazer a pergunta do Daniel, mas é que os meus olhos também provavelmente não enganam ninguém. Deve ser por isso. Deve ser por isso e por muito mais, seguramente. E, aliás, deixa-me dizer que no Inesquecível tu tens resgatado à memória dos portugueses pessoas que há muitos anos que não iam à televisão. Eu penso que isso só tem a ver com uma coisa. Se eu já senti na pele isso, se eu puder, de alguma maneira, resolver essa questão em relação ao outro, só para assim, estão vivos. Mas já te sentiste ostracizado? Ao longo destes 56 anos, várias vezes, tive de férias prolongadas, muitas vezes. Daí aquela... Voltamos à primeira pergunta. Exatamente, tive de férias prolongadas, lá está a carreira. No desemprego? Estamos a falar de desemprego? No desemprego, não é? E havia subsídios nessa altura? Não, porque eu nunca fui funcionário, portanto, quer dizer, não tinha subsídios, eu não era funcionário. Eu sou um freelancer desde sempre. Estamos a falar da IRTP. Exatamente. Portanto, quando não tive trabalho, não recebi nessas circunstâncias. Mas pensei sempre que havia alternativas. Fui a uma altura em que escrevi uma página que uma vez, de uma forma intencional, me foi dito que era uma página social, que não era... Mas o Júlio até já faz páginas sociais. Eu teria feito uma página social, com certeza, não a dar nota de passagens de modelos, porque não é a minha especialidade, mas não me cairiam os parentes na lama. Acho que desde que nós, nessas pausas, sejamos capazes de pensar, não, eles devem estar a pensar, não é que eu estou morto, é que estou só mal enterrado. Eu vou ver se consigo ficar com a boca de fora da areia para não me acontecer o que aconteceu aos comandos, não é? Portanto, eu quero sobreviver. E sobrevivi sempre, sem... És um sobrevivente. Com muita luta, como é normal, quer dizer, a nossa história é a história de toda a gente, quer dizer, há histórias até muito mais cruéis de gente. Eu estive 3 anos seguidos, portanto, em cada ano, 3 meses, a viver em Hollywood, a tirar um curso na UCLA, aliás, vários cursos na UCLA, na University of California, Los Angeles, de realização e produção de televisão, de realização e produção de cinema, de pós-produção vídeo, etc. E conheci bem o meio. A única coisa que eu distingo do meio americano em relação ao nosso, e acaba por ser útil, é que eles são de uma crueldade frontal. Quando uma coisa não rende... Estás a andar. Acabou, não deu, as audiências são uma porcaria, vai andando. Ou então, logo na prova, eu assistia a imensos testes, aquilo que chamam aqui castings, chamam audições, auditions também, em que o desgraçado do concorrente, que tinha estado uma noite inteira e ao meio-dia do dia seguinte conseguiu entrar, então como é que se chama? Chama não sei o quê, pode-se ir embora, não é preciso. Assim, no momento em que diz o nome. Viste isso? Eu vi isso com os meus olhos. E, portanto... Então, nessa altura, sentiste-te abençoado por ser português? Senti, não abençoado, mas senti que a hipocrisia nacional mata mais devagarinho. É assim, ora, não há verba, mas nós não nos esquecemos. Talvez daqui a um mês, ou então, como uma vez me foi dito aqui dentro desta casa, então, o programa que terminou agora volta em outubro, e diz-me o próprio diretor de programas, eu não sei bem o que é que vou fazer em outubro, eu vou pensar. Como estávamos em maio, eu achei estranho que quem dirige os destinos de uma casa como esta, e não é de agora, atenção, não tem nada a ver com este, nem com o anterior, outro. Eu disse, não, ele está a querer me dizer que não há, ou que não vai haver, mas não está a ser capaz de dizer, não te quero em outubro. Ainda não sei bem o que é de fazer. O que é que tu preferes? Eu prefiro que me digam, não te quero em outubro. A americana?
Pois, a americana não, sincero. Os americanos, se calhar, fazem isso com uma brutalidade, também não vale a pena. Mas há outras formas de dizer. Mas olha, por acaso, o seu tem de ser cortado, não há verba. E depois a gente sente que há outro que tem a verba e percebe logo, não foi a falta de verba. Falta de verba, como aliás toda a gente sabe, não é uma originalidade portuguesa ou histórica portuguesa. É também, nesta altura, a avaliar para o que vai acontecendo pelo mundo, até a América, não é? Também é uma questão universal. Mas esse artifício não dá. O outro, estamos a pensar. Depois pensam. Portanto, tudo isso me aconteceu com relações, nesse caso, ou nesses casos, menos sinceras. Mas eu acho que isto não é um original do Júlio Isidro, nem sequer meto no livro, porque isto nem tem copyright, quer dizer, isto não é meu, não é? Isto, eu converso com imensa gente. Ainda ontem eu falei com uma pessoa, com um ator de primeiro plano, pode-se dizer de primeiro plano, que foi agora contratado por um mês para fazer uma peça de teatro, 800 euros por mês. Consagrado. Fora os descontos. Consagrado. Sim. 800 euros por mês eu acho que isso, com descontos. Eu acho e, portanto, que quer dizer, ouvir um amigo meu dizer-me uma coisa destas. Ele não digo o nome dele, que ele pediu-me que se sujeitar. Ele disse, não digas nada porque me dá jeito, não é? E nunca citaria o nome, até porque claro, certamente não é original. Não interessa nada. Nem é original. Deve estar a acontecer com muitos, com outros provavelmente até não está a acontecer nada. E, portanto, ele aceitou receber um cachê de 800 euros, exatamente, fora os descontos, vai ter os respectivos descontos, 600 e tal euros. Para trabalhar. Ora bem, quando muita gente, e é natural, por exemplo, estamos a ser ouvidos provavelmente nos Estados Unidos, não é? Muita gente diz, bem, Hollywood, o esplendor de Hollywood, também não. Eu contratei uma atriz para fazer o meu exame final num clube de comédia. E ela, para além de trabalhar no clube de comédia, onde ganhava $200 por noite, também não era nada, fazia um outro trabalho, uma atriz com um currículo impressionante. E sim, a dela que parecia mesmo a enciclopédia luso-brasileira, com todos os cursos possíveis e imaginários, e com muito trabalho, e fazia aquecimento de público em concursos de televisão. Ou seja, são aqueles... Portanto, é preciso nós termos os pés na terra. Que animam as pessoas, animam o público quando o apresentador chega. Exatamente. Já o público já está uma atriz daquela qualidade que estava ali apenas para animar por 100 euros por tarde. Portanto, nós devemos pensar... 100 euros, não $100. $100, nesse caso. Portanto, acho que devemos pensar nisto. E eu tenho feito a minha vida sempre a dizer assim, não quero olhar para cima, só quero olhar para baixo. Se eu olhar para baixo, sinto logo que estou acima da linha d'água. E, portanto, ainda bem, sou feliz. Júlio, temos falado muito da televisão, pouco de rádio, estamos quase a terminar, e infelizmente o tempo passa que nem um fósforo. O teu último programa para a rádio foi o quê? A Ilha dos Tesouros? Foi a Ilha dos Tesouros, exatamente. E... está aí o indicativo. O Oceano da Rádio, a música da terra do quase nunca. Um lugar para conhecer ou recordar. A Ilha dos Tesouros é aqui com o Júlio Isidro. Olá, amigos. Este olá é dirigido alegremente a quem se levantou cedo para acompanhar ao momento este tempo de conversa que não é fiada e música que pouco tem de afiada e que muito menos se despeja no ar de enfiada. Aqui o serviço é feito de excelência, expressão hoje em dia muito usada e abusada, enfim, talvez para se tentar vender gato por lebre. Também um sussurrado olá a quem mais tarde ou mais cedo vai ouvir a Ilha dos Tesouros na tranquilidade do seu computador. A música de fundo que faz a abertura da emissão de hoje está nos dedos e no talento desse magnífico, brilhante, esfuziante e incandescente artista que foi Liberace, ou Liberace, ou Liberace, como quiserem. É o teu caso ou não? Olha, agora é que me trouxeste um grande momento de saudade.
saudável. Acho que foi um programa muito bem conseguido. Eu fiz o programa durante bastante tempo. Na Antena 1. Na Antena 1. E houve, na primeira semana que me disseram, também podes meter uma coisa, também podes ter um e-mail. E quando eu fiz o e-mail, na primeira semana recebi 700 e tal contactos, o que foi uma coisa absolutamente extraordinária. Para programa de rádio? Era para programa de rádio. E fiz um dossiê, e tenho um dossiê enorme, com 50%, não mais, das reações por escrito das pessoas ao longo da vida do programa. Para guardar com memória e para ter a certeza que o programa acabou, mas não foi por minha causa. E está tudo dito, não é? Está tudo dito. O programa segue Dentro de Momentos, volume 2, para 2017. Podes prometer isso ou não? Vou prometer isso. Com este título ou com outro? Não. O título, em princípio, tem um de dois. Vou-te adiantar em primeira mão. Ou se chama Final de Emissão, com direito a hino e tudo, como antigamente, ou talvez tem um outro título que tem muito a ver com os trocadilhos que o Júlio Isidro gosta de fazer. É Conto Final, Parágrafo. Vou ver o que é que vai dar, ou um ou outro. Mas posso adiantar uma coisa, mesmo que seja um conto final, parágrafo, em televisão não será com certeza na rádio. Eu vou reformar-me na rádio, porque se alguma coisa está certa naquilo que é dito, tudo está certo, nas palavras extraordinárias do Batista Bastos, eu faço da perseverança e da capacidade de esperar a minha enorme qualidade. Portanto, um dia eu estarei ao microfone da rádio a fazer um programa com estes textos engraçados que eu costumava fazer e com música que tem a ver também com a memória das pessoas. A música é do Harry Mancini. Era, exatamente. Moon River? Não, o Moon River, mas o indicativo é do meu querido Chuck Mangione. Mas o original. Sim, o original é Harry Mancini. Exatamente. Exatamente. Tudo isso tem a ver com a joia que é também o Tiffany's e é também o teu programa Segue Dentro de Momentos, autobiografia da Marcadora, a editora que o Júlio Isidro lançou em 2016. Daqui a um ano esperemos estar aqui todos para voltar a falar, não é? Foi um gosto enorme ter-te aqui, não é preciso estar a repeti-lo, e espero que tenhas muito mais histórias, aquelas que não conseguiste colocar aqui, como as outras, como a história da rádio, que seguramente de memória vais desfiar vai acontecer aqui, porque já agora quero mandar um grande abraço, porque é uma oportunidade única esta de estar a falar para o mundo inteiro. Eu fiz durante muito tempo na RTP Internacional o Jardim das Estrelas, que foi um enorme sucesso, e sei que, por parte da Marcador, já há vontade que eu vá levar o livro a algures por aí. Talvez o primeiro passo seja até a França, não sei. Vamos ficar atentos. Vamos ver. Júlio, muito obrigado, um grande abraço e até sempre. Obrigado.